Bom, pessoal, continuando na parte 2 do nosso documento de exercícios resolvidos, observem bem aqui a informação dentro desse quadrado. É um pouco uma revisão do conteúdo já expresso na aula passada, que explica: quando uma função está representada por uma sentença matemática e o seu domínio não está especificado, ou seja, quando a gente não tem o domínio da função, lembre-se que nos exemplos anteriores a gente dava o domínio de uma função. Então, quando a gente não dá o domínio dessa função, o domínio que vai existir vai ser apenas para os valores de x, onde a imagem é um número real, ou seja, o domínio vai ser aqueles valores de x onde é possível haver uma imagem. Por exemplo, observem bem aqui essa função f de x igual a... Observem bem aqui essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 6 dividido por x menos 2. Observem que quando eu substituo o x por 2, a resposta ela vai dar o quê? Menos 4 sobre 0. No entanto, observem que não existe número que seja dividido por 0. Ou seja, o 2, esse valor que eu coloquei 2 para substituir o x, não satisfaz essa função. Então, não apresenta um número real. Ou seja, então, primeira linha aqui, devemos considerar o domínio dessa função com a restrição de que x seja diferente de 2. Ou seja, o x não pode ser 2. Por quê? Porque se o x for 2, vai dar a resposta menos 4 sobre 0. Logo, o domínio da função vai ser quem? A resposta. O domínio da função será assunto da aula passada, isso é apenas uma revisão. O domínio da função vai ser os números reais, tal que x não pode ser, quer dizer, x tem que ser diferente de 2. Ou seja, o domínio da função é os reais menos o valor 2. 2 não pode fazer parte desse domínio. Aqui nós temos outro exemplo, que para a função f de x igual a raiz de x menos 1, devemos levar em consideração que o índice da raiz é par. Portanto, o radicando x menos 1 ele tem que ser maior ou igual a 0. Ou ainda, invertendo, colocando o x menos 1 aqui. Observem de novo aqui esse valor. O x menos 1 ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, o x menos 1 ele tem que ser maior ou igual a 0. Ou ainda, x, você colocando o menos 1, invertendo de lado, o x ele tem que ser maior ou igual a 1. Logo, o domínio da função vai ser quem? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1. Ou seja, todos os números que são maiores ou iguais a 1 fazem parte do domínio dessa função aqui, x menos 1. Então, com isso foi encontrado o domínio da função. Revisando essa questão de domínio da função, passei aqui para vocês mais alguns exemplos, certo? Esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas todas as questões, novamente, eu peço a vocês, leiam com cuidado e todas elas estão vindo com a solução aqui. Então, questão 1. O custo da produção diária de um bem está relacionado por... Aqui é a função. Onde tem esse CT, por exemplo, é onde eu colocaria f de x. CTQ vai dar igual a 6Q mais 200. Onde CT é o custo e Q a quantidade. Isso é uma questão que vocês provavelmente vão lidar muito com a questão de porcentagem, né, na profissão de vocês, em função de algum valor. Inclusive, tem alguns exemplos bem práticos aqui nesse exercício que vocês poderão ver mais à frente. O quão interessante é. Então, o custo da produção diária de um bem está relacionado por CT, que entre parênteses dá igual a Q mais 200. Ou seja, aqui vai ser a minha função, onde CT é o custo e Q a quantidade. Sabe-se que a capacidade diária de produção é de 150 unidades. Pede o domínio da função e B, o conjunto imagem.
Logo então, na letra A, o domínio da função aqui. Vamos ver apenas a letra A. Primeiro, o domínio da função. Um momentinho, vamos lá. Domínio da função aqui. Letra A. Como foi mencionado que, como foi dito aqui, olha, a capacidade diária de produção é de até 150 unidades, então qual vai ser o meu domínio aqui dessa função aqui? Como foi mencionado, o que, letra A, ele pode variar apenas entre 0 e 150, porque é feito até 150 a produção. Então o domínio vai ser quem? Domínio da função vai ser de 0 a 150. E o conjunto imagem da função? O conjunto imagem vocês vão calcular a função como valor sendo 0 e depois vai calcular a função como valor sendo 150. Quando o valor for 0, quando o meu valor aqui for 0, essa função aqui, olha, quando o meu valor for 0, essa função, vou destacar aqui em azul, quando o meu valor for 0, essa função aqui de azul, o valor dela vai ser, quando você substituir o Q por 0, o Q ele for 0, o valor dessa função, ele vai ser quem? Vamos lá, observar aqui, 200. 6 vezes 0, 0, mais 200, 200. Quando o meu Q for 150, o valor máximo, essa função destacada em azul vai ser quanto? 6 vezes 150 mais 200 vai dar 1.100. Então, qual vai ser a imagem da função? A imagem da função vai ser todos os números que estarão entre quem? 200, vou destacar aqui em azul, 200 e 1.100. Então essa vai ser a minha imagem, você apenas vai substituir. Então, resolvida a questão, ela dá o valor, a questão ela pede o domínio da função na letra A e na letra B a imagem. Questão 2, bastante simples. Inclusive foi resolvido alguns na aula passada, nos slides. E aí nós temos calcular o domínio das funções. Então vocês vão ter a letra A até a letra F para calcular os domínios das funções. Observem que cada questão aí ela já vai ter a sua explicação. Letra A tem dizendo que o x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque na letra A aqui, x ao quadrado menos 1 não pode ser 0. Não existe 3 dividido por 0. Então você vai achar o domínio da função. Já é calculado com a resposta. Na letra B, da mesma forma. Na letra C, D e E, da mesma forma. Então, observem aí que para todas as questões, nós temos as respostas aí. Só outra coisa, observem aí, pessoal, que na letra A, vocês já têm uma resposta que ela vai servir para outras questões também aqui. Então vocês vão observando aí. Cada questão dessa já vai ser dado o valor da resposta. Até a letra D aqui. Vocês vão resolvendo. E qualquer dúvida vocês também podem tirar comigo aqui. Essa questão 3 aqui eu acabei optando por não fazer. Porque ela é um pouquinho, ela é bastante simples. Ela é um pouco daquilo que eu resolvi aqui. Para o vídeo não ficar muito extenso. Mas de toda forma vocês podem tirar a dúvida também comigo. Ou observando os vídeos das aulas anteriores. Repito, as questões já estão todas resolvidas, pessoal. Está muito simples para vocês. A questão 3 é semelhante àquela a última questão que eu fiz. Essa questão aqui, olha. A questão da produção, né? Essa questão aqui que a gente acabou de resolver. Essa questão 3... ela é muito semelhante aqui. A demanda de um bem é dada pela relação P dá igual a 3x mais 60, onde P é o preço e x a quantidade. Achar os valores de x para os quais P existe. Certo? Então, P é o preço, então P tem que ser maior do que 0. E aí vocês vão encontrando as relações
para que vocês possam achar os valores de x para os quais P existem, certo? Vocês já vão ter a resposta. Eu quero que o que é que acontece? Que cada um de vocês reflitam, parem e refaçam essas questões aí, certo? Vocês tenham como um trabalho que cada um vai ter que fazer. Tem que raciocinar e fazer aqui as respostas. Bom, essa parte aqui que eu estou colocando aqui o gráfico, a partir dessa parte aqui que a gente vai estar observando aqui os gráficos da função, está relacionado a mais algumas explicações de gráficos de umas funções, que vai ser tema da nossa próxima aula. Eu já adiantei aqui os exercícios para vocês de algumas questões resolvidas. No entanto, vocês não vão se... Quem quiser já observar o assunto, pode ter total liberdade, mas a gente, a partir dessa parte aqui do exercício, a gente vai ter uma aula mais específica na próxima aula, certo? Daqui em diante, para baixo, a gente vai ter uma aula mais específica relacionada ao gráfico de algumas funções. Então, não é um item obrigatório para que vocês possam fazer agora. Vocês se dediquem um pouco mais às questões anteriores, né? No momento, observem que assim, estou sendo bem... A gente está pegando um pouco ainda bem leve, bem cauteloso, para que vocês vão fixando o conteúdo. É importante que não deixem acumular. Os vídeos estão curtos, as aulas de fundamentos e matemática estão bastante curtos, então assim, dá para acompanharem, não tem explicação para não acompanharem. O canal está bem acessível para todos no YouTube. E qualquer dúvida vocês podem entrar comigo. Ok? Então, o vídeo se encerra por aqui. Caso alguém queira continuar resolvendo os exercícios posteriores aos que eu passei, apenas vai estar adiantando um pouco dos assuntos que vai estar sendo demonstrado na próxima aula. E eu peço novamente, façam todas as questões e todos os exemplos. A prova vai ser semelhante a tudo aquilo que a gente está vendo. Então, por aqui nós encerramos e até a próxima transmissão.